exercício hoje também. Então, nós vamos ver como é que se dão aqui, ó, essas reações de adição, né? Um detalhe interessante com relação a essas reações de adição, elas seguem aquela mesma situação. Você tem lá o substrato, tá? E a partir desse substrato, você precisa de um elemento que vai ser o elemento reagente, como nós vimos na aula passada, que pode ser o elemento desencadeador, ou catalisador, ou que vai estabelecer uma elevação na velocidade ao longo das reações, né? E outra coisa, normalmente nas reações de adição, a gente vai trabalhar com compostos ou com hidrocarbonetos orgânicos, obviamente, que tenham insaturações, tá? Sejam elas de alcenos, sejam elas de alcinos, tá? Ou seja, dupla, tripla, ou quando você tem duas duplas ligações. Por quê? Qual que é o objetivo central, tá? De você ter uma ligação pi. O objetivo central é você desfazer essa ligação pi para você fornecer um par de elétron para a reação. Então, é muito simples, a gente vai ver aqui algumas reações aqui desses compostos abertos aqui, ó, principalmente desses alcenos, alcinos e alcadienos. Então, o princípio é básico. Olha o que acontece. Quando você tem, tá, um composto aqui, um radical vinil, por exemplo, ou etenil, como queiram aí, como substrato, você vai ter a transposição dos elementos que compõem esse reagente para o substrato. Como é que vai acontecer essa transposição dos elementos que compõem o reagente para o substrato, tá? Então, nós vamos ver aqui esse detalhe, né? Para eu ter a ligação desse elemento X no carbono, para eu ter a ligação desse elemento XY, tá? Nessa vaga aqui do carbono, o que vai acontecer? Durante esse processo de adição, ou seja, adição do reagente ao substrato, eu vou observar essa situação aqui bem simples, ó. Você vai ter a cisão aqui, ó, da dupla ligação. E normalmente nós vimos que quem adquire prioridade ao longo dessa cisão, se quebra, tá? São as ligações de interação lateral, são as ligações pi que se estabelecem aqui entre esses pares de elétron. E quando ocorre essa cisão, essa quebra, você deixa de ser aqui, tá, um composto ou um radical, né, vinil ou etenil para ser um radical etil, tá? Então, aqui você volta a ter um radical etil, só que ligado agora a esses elementos aqui, compondo, então, o produto dessa reação, tá? Então, o reagente, ele é o fundamental nessa reação, nesse caso, porque ele é o elemento que induz a reação, acelerando, tá? Essa reação, para que ela ocorra de uma forma mais, tá, plausível. Então, um detalhe aqui, ó. Então, com a quebra dessa ligação, você fornece condições para a fixação desses novos elementos que estão aqui, que é o elemento X e Y, aqui, elementos aleatórios, tá? Então, nós vamos ver essas reações, como é que ela ocorre. E aqui é interessante que você tem aquele princípio que acontece muito na física, ou na química, que é o princípio da adsorção, né? O que é a adsorção, Zé? O princípio da adsorção é o princípio da aderência e da adesão. Não é a absorção, não é com B, é com dado mesmo, né? Vocês já viram isso com certeza na química, a palavra, ou na geografia, quando você tem a adsorção de íons livres no solo, que serão estabelecidos pela absorção dos vegetais, da raiz dos vegetais. Então, eles ficam adsorvidos, para que eles possam ser absorvidos. Então, adsorvidos é quando eles ficam aderidos ali, para que posteriormente eles sejam disponibilizados ao vegetal na forma de nitrato, tá? Por exemplo, na forma de potássio, de cálcio, magnésio, tá? E assim vai, né? As formas de absorção que nós temos ali, tá? Aí você vai ter adição. Adição primeiro de quem? Adição dos alcenos, aqueles compostos que apresentam uma dupla ligação, uma ligação sigma e uma ligação pi. Bom, Zé, esses
alcenos aí, eles vão apresentar um tipo, né? É o tipo aqui proposto de Sabatier, Cederenders, tá? Que propõe aqui uma espécie de adição em função da adsorção do substrato que está próximo a ele. E esse substrato aqui, normalmente, ele é estabelecido a partir de um metal, tá? Então, aqui você vai ter a hidrogenação catalítica, tá? Ou seja, com esse processo de adição do hidrogênio, você vai ter a cisão, tá, da insaturação, ou seja, das moléculas que compõem aqui, ó, a ligação π, por exemplo, tá? Então, você tem aqui uma catálise. Toda vez que você tem catálise, você precisa de elementos químicos que vão estimular, vão aumentar a velocidade dessa reação. Quem são esses elementos químicos que vão aumentar a velocidade dessa reação? Aqui você pode citar, ó, a platina aqui, ó. Platina, outro elemento, outro metal, tá? Metal de transição, tá ali mais no meio da tabela periódica. Platina, paládio, níquel, tá? São elementos que atuam decisivamente nesse processo de aderência iônica, tá? Favorecem a aderência iônica, principalmente de hidrocarbonetos. E aqui nós temos, ó, ao longo dessa hidrogenação, tá? Catalítica, dessa catálise que necessita de catalisadores, que necessitam de alguns metais, nós vamos ter aqui, ó, tá? O composto que nós chamamos do que? Porque o gás eteno, né? Isso aqui é um gás, tá? Esse gás é aquele mesmo gás que nós já falamos para vocês na biologia, nós falamos aqui para vocês, aquele gás que tem efeito hormonal, é o gás que atua no amadurecimento dos frutos, né, no período que a planta atinge o climatério, tá? Ela começa, então, a apresentar uma certa deterioração de tecidos, aí começa a ser liberado esse gás. Esse gás aqui ele é interessante, porque, à medida que ele é liberado, ele estimula o processo de respiração celular, aí você aumenta também o índice de CO2 nas proximidades, você vai acelerar o processo de maturação da planta. Fenômeno esse que justifica você embrulhar, por exemplo, aquela banana verde, colocá-la num ambiente mais quente na sua casa lá e tal, na fruteira, na temperatura ambiente, nessa época do ano que está muito quente, aí rapidamente ela começa a respirar mais, liberar mais gás, esse gás etileno, e rapidamente ela vai amadurecer, tá? Em 2, 3 dias ela está amarelinha, ela está bem amadurecida. Bom, Zé, o que está acontecendo aqui? Veja você o que está acontecendo nesse processo aqui de retirada de hidrogênio em função de alguns metais. Aqui eu tenho um metal, esse metal aqui é um metal catalisador, que é a platina, tá? O que a platina faz? Olha, a platina, ela tem especial afinidade pelo gás hidrogênio. Então, o que vai acontecer com a platina? À medida que eu vou aproximando, né, esse gás aqui, o etileno, eu vou aproximando da platina, lembre-se que a platina, nesse caso aqui, ela vai funcionar como catalisador. Se ela funciona como catalisador, Zé, o que ela vai fazer? Bom, ela vê a possibilidade de extração desses ligantes de hidrogênio do carbono e ela o faz dessa forma, tá? À medida que ela vai, esse gás está se aproximando desse substrato que é formado por ligações metálicas a partir da platina, ele vai subtrair esses hidrogênios aqui como ligantes e olha só, esse hidrogênio aqui, ó, ele é aderido, ele é adsorvido, entende? Ó, adsorvido ou aderido. Então, o gás hidrogênio, o H2, ele passa, então, a ser aderido ao substrato. Tá vendo aí, ó? Então, à medida que ele vai descendo, ele vai puxando, aqui você vai tendo aqui uma adsorção, tá? E essa adsorção, ela vai provocar o quê? Ela vai provocar enfraquecimento da ligação, a princípio da ligação sigma, tá? E depois ela vai provocando também enfraquecimento da ligação, que a gente chama de ligação π. Então, ambas as ligações aqui, ó, elas vão então se enfraquecendo à medida que ocorre essa aderência ao substrato de platina, que funciona como elemento catalisador, tá? Então, o que acontece? Olha só, as ligações mais fracas aqui, elas acabam sendo rompidas, que é no caso aqui, principalmente a ligação π, tá? Ela acaba sendo rompida, e você vai ter aqui desse composto
você vai ter aqui, ó, fica aderido carbonos aqui, duplas de gás, você está vendo aqui que é o gás carbono, tá? E como você teve a ruptura, você abre espaço aqui para ligação de outros hidrogênios que estavam presentes no substrato. Então, eu deixo de ter um eteno e passo a ter aqui um etano. Então, aqui, Zé, você tem um gás etano, tá? E nós vamos chamar isso aqui pela mesma posição que a gente enxerga lá na óptica geométrica, nós vamos chamar isso aqui de posição cis. Então, ó, a aderência final ocorre do substrato. Primeiro você tem a aproximação, tá? Depois você vai ter aqui a aderência final do substrato, que passa, então, a fornecer hidrogênio para, tá, o gás eteno. Mas para que isso aconteça efetivamente, você tem que ter a ruptura da ligação π, porque com a saturação aqui no máximo ele comporta 4 hidrogênios, tá? Então, com a ruptura dessa ligação π, o que vai acontecer aqui? Ó? Com a ruptura da ligação π, ele vai acabar doando esses hidrogênios que estão presentes no substrato, tá? Esses hidrogênios que estão presentes aqui no elemento catalisador, melhor dizendo, eles passam a fazer parte da composição do gás eteno, ou seja, eles deixam de ser eteno, a dupla ligação some e é adicionado ao gás eteno, tá? 2 hidrogênios que estão presentes aqui, que estavam aderidos à platina. Então, você deixa de ter um composto com insaturação e passa a ter apenas um composto com simples ligação, tá? Então, o que você tem que enxergar? Você tem que enxergar essa transposição a partir da aderência do gás hidrogênio. Você tem a transposição desse composto inicial, a ruptura dessa ligação e, posteriormente, tá, a transposição desse hidrogênio que estava aderido, que estava aqui colado nessa superfície de platina, funciona como catalisador, é doado, tá, para esse composto, e aqui você tem a formação, então, por adição de hidrogênio, a formação do gás etano. Ah, mas então isso é fácil, né, Zé? Se for prestar atenção aqui, não tem muito problema, não, tá? É tranquilo. Aqui você tem uma situação também parecida, tá? Que você tem a supressão de uma das ligações. Então, com essa supressão de uma das ligações, a gente vai trabalhar aqui com o isômero, né? Então, vamos pegar aqui um alcino, que eu vou pegar o but2ino, tá? Que é o butino aqui, ó, onde a tripla ligação está aparecendo no carbono 2. Faz se analisar desse lado ou desse, que está no meio, né? Ele vai cair sempre no carbono 2. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, você vai ter adição, tá, de hidrogênio, aonde? No alcino. Ah, então você vai ter adição de hidrogênio no alcino. Sim, então aqui eu tenho, ó, adição de hidrogênio. Agora, esse hidrogênio está onde? Ó, bom, esse hidrogênio aqui, ó, ele está adsorvido, ou seja, ele está aderido a um catalisador. Quem é esse catalisador, Zé? É o níquel. Então, o níquel aqui é o metal que funciona como catalisador do hidrogênio. Da mesma coisa que aconteceu com o eteno. Só que lá nós tínhamos uma insaturação, tá, com dupla, agora nós temos uma insaturação com tripla. Então, Zé, esse elemento aqui, o gás hidrogênio, ele está aderido ao níquel, e esse níquel aqui, ó, ele vai controlar, tá, todo esse processo de reação. É isso que vai acontecer? Exatamente, tá? Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, aqui eu tenho, então, o butino 2ino, né, o but2ino. Uma dessas ligações aqui, ó, ela vai ser suprimida. Por quê? Porque à medida que você tem a supressão de uma dessas ligações, tá, nesse processo que nós chamamos de hidrogenação catalítica, você vai fornecer um par de elétrons. Então, olha, Zé, eu tirei uma ligação π aqui, ó. Bom, aí eu vou ter, então, disponível um par de elétrons. Nesse par de elétrons, você vai estabelecer uma reação de compartilhamento. Compartilhamento com quem, Zé? Com hidrogênio, com gás hidrogênio. Aí o gás hidrogênio, tá? Ele vai sofrer uma cisão e cada H, ele vai, então, se ligar nesses elétrons livres que eles passam a ter aqui com a supressão
dessa ligação pi. Olha o que acontece, eu estou com o H aqui, ó, um H vem para cá e outro H vem para cá, eu formo esse composto aqui, ó. Nossa, é verdade. Aí dá para eu ver aqui, ó, que no espaço dessa ligação que eu tinha pi aqui, ó, então eu tive a liberação de um par de elétrons. Aí quem que vem ligar um par de elétrons? Esse hidrogêniozinho aqui que eu tinha, cada hidrogênio dele, eu tenho um elétron na camada de valência, ele estabelece uma ligação covalente aqui, ó, estabelece uma outra ligação covalente aqui. Nossa, Zé, que fera isso, né? É, negócio de adição, coisa de adição. Adição de hidrogênios em compostos orgânicos a partir de um elemento catalisador, que no caso aqui é o níquel, tá? A partir da adsorção ao níquel e depois, posteriormente, a partir da liberação desse hidrogênio a um alcino e com a ruptura, né, dessa ligação aqui para fornecer um par de elétrons. Agora, olha só um detalhe interessante, Zé. Então, aqui eu tinha um but2ino, né? Sim. E agora, esse composto formado aqui, Zé, eu passo a ter aqui, ó, na isomeria geométrica, veja só, que os dois, por exemplo, os dois metis aqui, ó, eles estão do mesmo lado, né, Zé? Isso. Então, se eles estão do mesmo lado, e aqui eu tenho uma dupla ligação, eu tenho aqui um isômero geométrico, tá? Então, se eles estão do mesmo lado, é cis. Agora, por exemplo, se o metil tivesse aqui, outro metil aqui, os hidrogênios nesse sentido, tá? Aqui nós não estamos falando de isomeria óptica, nós não estamos falando de enantiomorfismo, enantiômeros, tá? Nós estamos falando aqui de isomeria geométrica. Então, aqui eu posso ter essa condição cis, e poderia ter também, se ele tivesse aqui, ó, o outro metil, a condição trans, tá? Mas aqui, como ele está no mesmo lado, a condição cis. Por quê? Porque os hidrogênios, note você que ele perdeu, ele tem a possibilidade aqui de perder uma ligação I, então ele pode perder ou essa, tá? Então a tendência dele ficar no mesmo lado, porque é aqui que liberou o par de elétrons, ó. Ela liberou o par de elétrons para ele, e você teve, então, a ligação de hidrogênio estabelecida aqui, né, Zé? Isso, tive a ligação de hidrogênio estabelecida aqui por causa da liberação desse par de elétrons, tá? Então, sempre quando ocorre essa adição, nesse caso aqui, da transformação do alcino para o alceno, sempre que formar, eventualmente, um isômero do lado de cá, esse isômero, ele deve ser, tá, normalmente, cis, sempre que isso acontecer. Porque quando quebra uma única ligação, você tem, então, tá, o par de elétron de um lado do composto, aqui fica do lado de baixo, poderia ficar do lado de cima também. Outro detalhe, para que eu tenha isomeria geométrica, eu tenho que ter essa dupla ligação entre eles, né? Se fosse uma simples ligação aqui, eles não seriam isômeros geométricos. Nós já vimos isso e tal. Aqui ele estabelece, então, uma diferenciação, se eu fosse comparar aqui, né, um alceno cis com um alceno trans, em função da velocidade de reação, em função aqui da variação da entalpia do composto, tá? No valor absoluto. Então, você vê claramente aqui que são isômeros, que eu gostaria de destacar aqui, sem entrar em mais delongas, porque toda essa parte de termoquímica em si, vocês já viram com a Ana, né? Aqui você tem ligações exotérmicas, você tem velocidade da reação, né? Você tem reagentes e produtos, tá? E um detalhe interessante, aqui eu tenho um composto cis, aqui eu tenho um composto trans. Por que eu sei que esses dois compostos eu posso afirmar aqui que eles são isômeros, e na verdade eles não são apenas compostos que têm a formação molecular aí, tá? Igual. Por que eu posso afirmar isso? Uma das formas para eu olhar para cá aqui agora e afirmar que eles são de fato isômeros é porque eu estou observando aqui, ó, que a variação, tá, do calor de combustão, a variação de entalpia deles, são variações diferentes, portanto eles estão trabalhando aqui em temperaturas diferentes, então, se eu estivesse trabalhando com a mesma temperatura, lembra que eu falei que um pré-requisito para que ele seja isômero, tá? Inclusive isômero geométrico, é que você tenha compostos em disposições distintas, cis e trans, mas que você tenha diferentes temperaturas de fusão e diferentes temperaturas de ebulição. Lembra que eu falei isso para vocês lá atrás? Então, aqui você tem essa condição. Como é que eu sei que eu tenho diferentes temperaturas? Ó, pela variação de entalpia que eu tenho nos dois aqui, que é diferente.
embora ela está próxima, mas ela é diferente em torno de menos 4,1 kJ, que é a variação de entalpia. Então, eu posso afirmar que, ainda que eles apresentem fórmulas moleculares, tá, iguais, mas eles estabelecem aqui, ó, um plano para um alceno cis e um plano para um alceno trans, que seria, eventualmente, a inversão desse radical aqui com esse, né, o metil para baixo e o hidrogênio para cima. Ah, por que você fala do metil e não fala do hidrogênio, a posição cis e trans aqui, ó? Ah, porque é muito simples, porque o metil tem maior forma molecular, né? Maior massa molecular, aliás, tá? Então, você vê aqui, claramente, nessa transformação exotérmica. E sempre lembrando que, nesse caso, o que gera mais estabilidade aqui é quando nós temos o isômero trans, mas isso voltando lá na aula anterior. Bom, e a adição dos halogênios? Quem são os halogênios mesmo, Zé? São aqueles componentes do grupo 7A da tabela periódica. Lembra lá do grupo 7A? Lembro, Zé, grupo 7A. Quem que está lá no grupo 7A que é importante? Bom, eu começo pelo elemento, né, mais eletronegativo da tabela periódica, grupo 7A, tá? Ou grupo 17. Aquele grupo que é o penúltimo grupo da tabela periódica, está ali coladinho nos gases nobres, tá ligado neles lá? Então, esses são os halógenos ou halogênios, tá? Por que halógenos? Porque eles são formadores de sais, ou seja, eles têm uma união muito forte com sais, principalmente na forma deles, tá? Na forma iônica, quando eles formam, então, o que nós chamamos de ânions. Ali eu tenho, ó, o flúor, que forma o fluoreto, eu tenho o cloro, que forma o cloreto, eu tenho o iodo, que forma o iodeto, eu tenho um astato, tá? Eu tenho vários compostos ali que são os halogênios. Bom, diante desses halogênios, principalmente esses halogênios que são ametais, o que acontece? Como é que se estabelece essa adição de um par de halogênios que eu tenho, por exemplo, tá? Como é que ele vai se estabelecer? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, adição de elementos que compõem o grupo 7A da tabela periódica, que são os halogênios, tá? Então, aqui eu tenho a mesma situação. Tenho o radical vinil, ou radical etenil, e aqui eu tenho ele como substrato, e aqui eu tenho os reagentes, tá? Que vão se fundir a esse substrato. Bom, Zé, o que está acontecendo aqui, ó? Bom, aqui está acontecendo uma situação que você tem que prestar atenção. Passar o caminhão infernal, barulho. Aqui está tendo uma situação aqui que você tem que prestar atenção, tá? Com relação não somente à quebra, mas com relação também ao tipo de reação que vai ser estabelecido e o tipo de composto que vai ser formado. Uma das coisas que você tem que ver nessa reação de adição dos halogênios, tá? É a transposição da ligação e da hibridização. Por quê? Porque, a princípio, quando eu estou com esse radical aqui, ó, eu estou tendo uma hibridização sp2, né, Zé? Isso. Eu estou tendo uma hibridização sp2. sp2 eu tenho uma abertura angular de 120 graus. O que vai acontecer? Para eu efetivar esse processo de adição de halogênio, eu tenho que ter ruptura da ligação, tá? Essa ligação aqui, principalmente ligação π, eu vou ter que ter, então, uma ruptura, Zé. Bom, se você vai ter uma ruptura dessa ligação, por que você vai ter uma ruptura dessa ligação? Para eu ter, então, condições de liberar par de elétrons para que esses elementos que são íons de carga negativa, eles venham a compartilhar, tá, com esse par de elétrons liberado. Como eles são halogênios, é do grupo 7, eles precisam ganhar um elétron para formar um ânion. Então, aqui eu tenho dois, ó. Aí eu poderia ter aqui um gás, tá? Ah, Zé, você poderia ter o gás aí, poderia ter gás cloro, gás MON, tá? Gás flúor, etc, tal. São halogênios. Só que quando ele quebra essa ligação aqui, ó, ele perde essa característica de hibridização sp2 e passa a ser aqui sp3. Por quê? Ele passa a ter aqui apenas uma ligação, que a gente chama de ligação sigma, Zé. E aí, o que acontece? Como ele liberou espaço com esse par de elétrons aqui, ó, esse halogênio aqui, representado pelo elemento X, podia ser bromo, por exemplo, ele vai se ligar em um par de elétrons aqui, estabelecendo uma ligação covalente, e aqui estabelecendo uma outra ligação covalente, ele ligando-se aqui a outro par de elétrons. Tá? Então, aqui ele vai formar aqui, ó, como ele diz aqui, tanto no caso do cloro quanto no bromo, tá? Você está estabelecendo aqui, ó, a partir de uma
de uma ligação da termoquímica que a gente chama de exotérmica, ou seja, ela está liberando calor para o meio externo, tá? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Bom, aqui eu tinha, então, o eteno, tá? O eteno. Aí você vai ter, na presença do gás cloro, olha o que acontece, então. Você teve a ruptura, tá? A ruptura dessa ligação π, liberou-se 2 pares de elétron, e esses pares de elétrons permitiu que o cloro, esse gás cloro aqui, ó, ele fosse aderido ao composto. Agora, note você, aqui você tem uma formatação, que a gente chama de formatação trans do gás cloro, devido a essa condição, tá, de eletronegatividade que ele apresenta em relação aos demais compostos, mas isso não quer dizer que isso aqui é um isômero trans, porque eu não tenho dupla ligação aqui, não é um isômero, eu tenho a formatação trans. O que é isso? Eu tenho cloro aqui no sentido transversal, tá? Mas, mais uma vez, isso não é um isômero trans, tá? É apenas a formatação trans. Por quê? Porque o cloro é um elemento extremamente eletronegativo, então ele tende a buscar uma distância maior do outro componente, tá? Que é o natural. Tanto o cloro quanto o flúor. Aliás, o grupo 7A são bastante eletronegativos. Portanto, aqui, através desse processo, tá, de adição de halogênios, eu tinha um eteno, e agora eu passo a ter aqui, ó, um haleto, né? Eu passo a ter um 2 de cloro etano, tá? Então, vamos ver aqui outra situação de formatação também. Você vai ter aqui, ó, da mesma forma, você usando o mesmo raciocínio, você vai ter aqui um mecanismo que a gente chama de bromação, ou seja, você vai ter a fixação, tá? Ou você vai ter a aderência. Quando você pega aqui, mesma coisa, quando você pega aqui um etileno ou gás eteno, diante do brometo, você pode ter um processo de forma mais lenta ou um processo que ocorre de forma mais rápida. Quando esse processo ele ocorre de forma mais lenta, o que vai acontecer? Primeiro, você tem aqui, ó, a quebra da ligação, aí você tem a liberação de uma carga, esse bromo aqui, ó, ele vai ligar-se inicialmente à primeira carga, e você vai formar aqui o ânion brometo. Depois, no segundo estágio, você tem essa situação aqui, ó. Você tem aqui, ó, esse bromo, ele vem para cá, e esse brometo, numa fase mais rápida, ele se estabelece, tá, nesse local aqui, ó, do bromo. Então, aí você vai ter a formação também com a configuração trans desse composto 1,2, tá, de bromo etano. 1,2 de bromo etano, tá? Então, você tem essa conformatação mais lenta, devagarzinho, ele liga primeiro um bromo, depois, na segunda etapa, ele liga o segundo bromo até formar, né, esse composto. Então, você teve aí uma ruptura. Então, vamos lá. Adição de hidrogênios, de haletos ao hidrogênio. O que tem que acontecer aqui para que ocorra essa adição? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, como eu tenho adição aqui, eu não tenho adição simplesmente de gases, tá? Eu posso ter adição também de gases ligados ao hidrogênio, que é o caso aqui do ácido muriático, né, que vai aparecer nesse caso aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o ácido muriático, e aqui eu tenho um ácido que nós chamamos de ácido bromídrico. Então, ácido clorídrico e ácido bromídrico. Zé, o que acontece nessa situação? Bom, aqui eu tenho propeno. Bom, Zé, propeno, você tem uma dupla aqui, né? Sim, eu tenho uma dupla. Como é que eu vou conseguir estabelecer a conexão e adesão, tá, nessa reação orgânica aqui, ó, de adição? Como é que eu vou aderir aqui, ó? Eu vou aderir hidrogênio e cloro, que são os componentes aqui como reagentes. Eu vou aderir ao propeno, muito fácil, ó. O hidrogênio, ele vai aderir-se, tá, ao carbono. Por quê? Porque essa dupla ligação aqui, ó, uma delas, a ligação, tá, π, ela sofreu ruptura. Quando ela sofreu ruptura, ela liberou um par de elétrons. Como ela liberou um par de elétrons, ela tem condição de fornecer, tá, um elétron para compartilhamento do hidrogênio, e no meio aqui você tem condição de fornecer também um elétron para o compartilhamento do cloro. Então, beleza, Zé. Então, aqui eu formei um composto a partir, tá, da adição do ácido clorídrico ao propeno. Que composto é esse? É o 2-cloropropano. Veja que a ligação dupla sumiu,
para dar espaço para que eu tenha uma ligação de hidrogênio e de cloro nesse composto aqui, para eu formar o 2-cloropropano. Nossa, mas isso parece que é fácil, mas não parece. É fácil. E o brometo? O brometo é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. O que eu tenho, Zé? O ácido bromídrico. Tá? Ah, o que está acontecendo aqui, Zé? Bom, aí você tem o ácido bromídrico aqui, ó. Só que a diferença, por causa da questão da diferença de eletronegatividade também, quem que tem especial afinidade aqui agora? Bom, o bromo, você tem que analisar lá, ó, von Klibrisky, tá? pH. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Se eu tenho von Klibrisky pH, ó, o cloro vem antes do bromo. O cloro, ele é o elemento mais o que, Zé? Ah, o cloro é o elemento mais eletronegativo, Zé, em relação ao bromo. Então, se o cloro é o elemento mais eletronegativo, nessa condição aqui, ó, ele tem a tendência, o cloro, de fixar-se no carbono do meio. Já o bromo é o elemento menos eletronegativo, então a tendência dele é se fixar no primeiro carbono, tá? Aqui você tem aqui, ó, um catalisador para estimular a velocidade da reação, tá? E a partir desse catalisador aqui você vai fornecer uma velocidade maior da reação, de forma que você vai ter a ruptura dessa ligação π. Com a ruptura dessa ligação π, você fornece um par de elétron para cá e um par de elétron para cá. A única diferença é que o bromo, nesse caso, ele vai ligar-se, tá, ao primeiro carbono, e o hidrogênio, nesse caso aqui, ele vai ligar-se ao segundo carbono. Você está vendo que o catalisador aqui, né, é o O2, que é o peróxido, certo? Que está funcionando como elemento catalisador, que ele está aumentando a velocidade da reação e está aproveitando essa força de energia de ativação presente no bromo, que é o elemento menos eletronegativo do que o cloro. E assim você vai tendo aí os mecanismos. Aí vai falar aqui das formas de adição, tá? Do ácido brômico ao brometo. Aí vai passando aqui, ó, de etapa em etapa. O que acontece, né? Na primeira, você tem aqui a liberação dessa primeira carga do meio. Depois você tem a liberação, ou pode acontecer a liberação da primeira carga. Aí ele vai falar aqui um monte de coisa aqui, tá? Sobre essa adição do carbono. Mas o que você tem que saber? Você tem que saber aquilo que nós acabamos de mostrar para vocês lá atrás. Então, você tinha aqui, ó, um propeno. Aqui eu tenho, então, um ácido bromídrico. Então, nessa fase aqui, ó, você teve a adesão inicial do hidrogênio e a liberação de carga desse carbono para que o brometo fosse ligado a esse carbono. Aí, no fim, você tem o 2-bromo-propano. Aí, 2-bromo-propano, tá? E ele vai explicar aqui também, com relação à importância, nesse caso aqui, da presença dos peróxidos para a liberação das ligações, tá? Que induzem a formação desses novos radicais aqui, ó, que estabelece aqui, ó, a preferência inicial, além da questão da eletronegatividade, estabelece a preferência, tá, do hidrogênio e do bromo para essas condições. Mas aqui ele enche muita linguiça e não justifica. Parece livro didático, tá? Umas coisas que nunca vão cair. E aqui você vai ter adição, ó, adição em alcino. Então, como é que acontece aqui essa adição em alcinos? Um mecanismo que a gente chama de iônico eletrofílico aqui. Então, tem afinidade, né? Então, dá para estabelecer uma adição, tá, catalítica, dá para estabelecer uma adição na presença de hidrogênio com uma ruptura, tá? A partir, se é catalítica, vai ter a quebra. Será que dá para estabelecer que a partir desse elemento que eu vou usar aqui, que é o níquel, eu consigo isso? Aqui eu tenho duas situações. Eu tenho níquel e tenho aquecimento. Está vendo aí? Níquel e tem um aquecimento. Esses dois elementos aqui, eles são fundamentais, então, como catalisadores para eu intensificar essa reação. Zé, o que você está tendo de cá? Tem o etino agora, tem uma tripla. Como você tem uma tripla, Zé, o que está acontecendo? Bom, está acontecendo o seguinte, na tripla eu tenho duas ligações π e uma sigma. A forte, que resiste à temperatura, que resiste mais à temperatura,
que resiste mais à ação do catalisador, são as ligações sigma. O que vai acontecer com as duas ligações π aqui, Zé? Bom, as duas ligações π aqui, ó, elas vão ser rompidas. Ah, então com a ruptura, o que vai acontecer? Ó, isso aqui não está acontecendo na presença do reagente, que é o gás hidrogênio? Pois bem, está acontecendo na presença de um gás aqui, ó, gás hidrogênio, e eu estou levando em consideração aqui que eu tenho 2 gases hidrogênio, portanto eu tenho 4 hidrogênio. Com a ruptura dessas duas ligações π, na verdade eu não tenho a liberação de um par, eu tenho a liberação de 2 pares de elétrons. Ah, 2 pares de elétrons, então eu vou ter aqui 4 elétrons livres. 4 elétrons livres, dá para eu ligar 4 hidrogênio? Dá. Então, olha que legal. O que você vai ter aqui, então? Olha só. Aqui eu tinha o etino, rompeu-se essas duas ligações π, ficou só a ligação sigma, só que liberou espaço aqui, ó, para ligar aqui, ó, 4, tá, hidrogênios. Então, esses 4 hidrogênios aqui, ó, eles vão, então, ser aderidos àquilo que foi um dia um alcino e vai se tornar o quê? Um etano, Zé. Agora vai se tornar um alcano. Ah, então aqui eu tinha só 2 hidrogênios, né? Isso, você tinha só 2, mas quando você promove essa ruptura na ligação, você vai aderir a ele 4 hidrogênios. Com os 4 hidrogênios, você passa a ter 6. Ah, entendi, Zé, porque aqui sumiu, então, né? Sumiu. Então, muito fácil, tá? Então, você tem tanto a hidrogenação, quanto você tem também o processo de halogenação, ou seja, você vai trabalhar aqui com a fusão de bromos também, não só hidrogênio, mas de bromos também, e compostos como etino. O princípio é exatamente o mesmo. Rompeu as duas ligações, aí eu tenho mais 1, 2, 3, 4 ligações disponíveis aqui, ó, com a saída de 2 insaturações. Aí eu fiquei só com a ligação sigma aqui entre eles, né? Fiquei, como eu estou reagindo aqui com 2, tá? 2 gases bromo, então eu tenho 4 bromos no total. Esses 4 bromos, eles vão ocupar o espaço deixado pela ruptura das duas ligações π. Aí vai formar esse composto aqui, né? 1,1, 2,2 tetrabromoetano. Nossa, então isso aqui é sempre assim, sempre facinho. O princípio sempre é o mesmo, tá vendo? Agora a adição aqui do hidrogênio, então vou ter o ácido muriático agora como reagente. Ah, então diante do ácido muriático, tá? Ou diante do ácido bromídrico, como é que vai ser aqui, Zé? A adição, se eu pegar um composto agora, o propino, tá? O que vai acontecer? Aí tem uma diferença. Quando eu coloco aqui, por exemplo, o propino, olha só a diferença que nós vamos estabelecer aqui, ó. A primeira diferença que eu vou ter é que nesse caso aqui, ó, quando você tem compostos formados pelos mesmos átomos, normalmente ocorre aqui, ó, a ruptura inicial das duas ligações. Nesse caso aqui, ó, você tem uma ruptura inicial, tá, de uma das ligações π. Com essa ruptura inicial de uma das ligações π, você já libera espaço para adesão aqui, ó, rompeu essa ligação π aqui, Zé. O que vai acontecer? Bom, você vai liberar o espaço para adesão de um bromo, aqui, ó, tá? E o hidrogênio, eu tinha um hidrogênio aqui, Zé, eu ganho mais um hidrogênio, ele passa a ser, então, CH2. Mas eu vou manter aqui, ó, essa dupla ligação. Então, possibilidade aqui, ó. Então, eu tenho propino, eu formo, a princípio, 2-bromo-propeno, tá? Agora, esse 2-bromo-propeno, ele pode ser colocado também diante, ó, do ácido bromídico. Nesse caso aqui, eu consigo consolidar, tá, a transformação inicial do propino nesse composto aqui, ó. Aí sim, eu consigo quebrar a segunda ligação inicial, que era a ligação do propino. Mas eu não consigo quebrar diretamente no propino, eu vou conseguir estabelecer essa quebra a partir do 2-bromo-propeno. Então, o que vai acontecer, Zé? Você vai estabelecer a quebra? Eu vou. Agora, olha só que facinho, ó. Eu quebro essa ligação, tá? Eu libero mais um parzinho de elétron. O bromo, ele vai ligar-se aqui, ó. E o hidrogênio vai ligar-se ao CH2, vai formar o CH3. Então, por fim, aqui, a partir desse composto, eu tenho esse processo de adição aí do ácido bromídrico. Eu vou ter, então, 2,2 de bromo propano, tá?
que é fácil, só você prestar atenção e ver para onde que vão, então, esses processos. O Zé, e o processo de hidratação? Hidratação, Zé, é um processo diferente, né, de desidratação, claro, diferente. Como é que ocorre essa hidratação com ruptura, com quebra catalítica? Isso é possível? É possível também. Vai tranquilo aqui, ó. Você vai pegar, por exemplo, aqui, ó, o etino. Quem está sendo utilizado aqui, Zé, como elemento catalisador? Eu estou utilizando o metal, o único metal em forma líquida na tabela periódica, que é o mercúrio, né? Que é o Hg. Só que eu não estou usando aqui o metal em si, estou usando o cátion desse metal, né? Que é o Hg+2. Na presença de um outro catalisador forte aqui, ó, que é quem, Zé? Aqui eu tenho, então, o ácido sulfúrico, né? Bom, o que vai acontecer? Como é um processo que nós chamamos de hidratação, esse processo, especificamente, ele é importante para aqueles que farão a prova da Unifenos. Ó, então, como você tem um processo de hidratação, eu estou colocando aqui um etino, tá? Na presença de quem, Zé? Eu estou colocando um etino na presença de água. Então, a água é o reagente, o etino é o substrato, e o mercúrio e o ácido sulfúrico é que vão ser aqui, ó, os catalisadores dessa reação. Agora, olha que detalhe interessante. Toda vez que eu tenho, Zé, eu tenho um etino hidratado na presença, tá, desse ácido, desse cátion, eu vou ter a formação de um aldeído. Isso aqui é muito importante para vocês, tá? Então, a hidratação do etino leva à formação de um aldeído. É verdade, Zé? É. Olha que legal aqui, ó. Ó, você teve inicialmente a ruptura, uma ruptura, aí você tem aqui, ó, o H vem para cá, tá vendo aí, ó? Aí o H vem para cá, aí você tem uma segunda ruptura para a ligação do OH, então aí o OH vem para o centro, mas mesmo assim você tem ainda a manutenção da dupla ligação na parte de cima, tá? Aí eu formo esse composto aqui que a gente chama de etenol, né? Então aqui eu tenho etenol, Zé. Beleza. Aí o que vai acontecer? Essa ligação que prevaleceu aqui, π, ela vai se romper, e aí você vai ter, então, ó, a migração desse hidrogênio, ó, esse hidrogênio vem para cá, e aqui você tem um caso de tautomeria. Essa ligação aqui, ó, ela vai fundir-se ao oxigênio, ó. Aí você tem essa transposição da ligação para o oxigênio, e o hidrogênio vem para cá e forma o radical metil. Então tem a tautomeria aqui, ou isomeria dinâmica, que é a mesma coisa, você tem a movimentação, né? Então, no final de todo esse processo, eu vou ter a formação aqui do C-OH, que é um aldeído. Se fosse OH, era um ácido carboxílico, né, Zé? É, se fosse, mas não é. Então, aqui eu tenho um aldeído. Nossa, Zé, então é um negócio muito louco, hein? Todo esse processo acontecendo através da hidratação, né? Isso, mas na presença desses catalisadores, tá? Eu tenho a conversão de um etino em um aldeído. Show! Então, você tem aqui um aldeído. Zé, aí com relação ao ácido cianídrico aqui, ó. E se eu colocar diante do ácido cianídrico, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu tenho um etino e coloquei aqui, ó, um ácido cianídrico, né, Zé? Só que, um detalhe, nessa situação, você vai ver assim que isso ocorre nos alcinos, só que quando eu chego nessa situação aqui, ó, eu tenho um alceno. Só que o alceno, ele não permite a adesão do cianeto de hidrogênio, ou do ácido cianídrico, tá? Então, no final, eu vou ter aqui, ó, a ruptura parcial, que a gente chama. Tá? Isso aqui você vai ver experiência de laboratório, de uma das ligações π. Com essa ruptura parcial, tá? Eu vou ter apenas uma delas aqui, a outra vai ser mantida, a dupla ligação. Eu não tenho a consolidação aqui com a ruptura total. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a formação de um alceno aqui, ó, cianeto, em laboratório,
ele não consegue permitir a adesão, tá? Não consegue quebrar, vamos dizer assim, essa ligação pi dos alcanos. E, por fim, nós temos aqui os alcadienos, tá? Qual que é a diferença do alcadieno? A diferença é que o alcadieno ele tem duas dupla ligação, né, Zé? Isso, ele tem duas dupla ligação. Então, você tem aqui vários tipos de alcadienos. Aqui, você podia citar esses dois tipos aqui, que ele muda aqui o local dele, tá? Onde estão ligados o bromo. Mas aqui um detalhe, 80% que a gente encontra desses compostos, eles estão nessa formulação do 1.4. A formulação 1.2 aqui, ó, ela representa 20%. Como é que você descobre isso, Zé? Eu descubro isso a partir, tá, de compostos pré-estabelecidos aqui na natureza. Aqui, por exemplo, você tem o but-1,3-dieno. O que aconteceu aqui? Eu estou realizando o processo de adição ou bromação. Eu estou aderindo bromo a essa cadeia. Então, quando eu estou aderindo bromo a essa cadeia, esse bromo ele pode ser aderido tanto do carbono 1 e 4 quanto do carbono 1 e 2. Tá? Mas, para isso, o que aconteceu aqui, Zé? Eu tive a liberação de apenas uma ligação pi. Tá vendo? Foi só uma ligação pi. Então, ele deixou de ser um dieno e passou a ser novamente um alceno. Então, apenas uma das ligações, houve ruptura apenas de uma das ligações pi dele, não houve ruptura de duas ligações pi. Então, aí você tem adição nos alcadienos. E, para a gente terminar aqui, ó, nós vamos ter aqui a adição também, a redução, aliás, nos aldeídos e cetonas, tá? Através de uma reação onde você tem aqui a platina. Nossa, Zé, a platina no processo de hidrogenação. Isso. Toda vez que isso acontece, na presença de platina, onde o hidrogênio, a gente volta lá no início da aula, ele vai ser adsorvido. O que você vai ter aqui, Zé? Nessas reações que envolvem aqui, ó, aldeídos, que envolvem cetonas, aqui você tem um aldeído, por exemplo, na presença de hidrogênio, ele forma um álcool. Vai formar o etanol. Tá? Nossa, Zé, ele vai formar o etanol. Sim, vai formar o etanol. E toda cetona, na presença, quando ela age como reagente, tá? E aqui você tem o elemento aqui, platina, você está tendo aqui a platina, que é o catalisador, ela também forma um álcool. Então, isso aqui você não pode esquecer para a prova da Unifenas, tá? Na parte de reações orgânicas. Aldeídos e cetonas, na presença de hidrogênio, quando tem um catalisador específico, ele tem, então, a prerrogativa de formar um álcool. Não se esqueçam desse detalhe, que esse detalhe é extremamente importante para vocês, para aqueles que farão o teste agora da prova da Unifenas, tá? Dia 8 de... Acabou o nosso tempo, né? Acabou o nosso tempo. Vamos entrar aqui. Time is over. Então, olha, segunda-feira nós não temos aula por causa do feriado, né? Mas aí, na sexta-feira, a gente tem aula normal, tá? Como nós já estamos no caderno 6, né? Hoje terminou 5, a gente vai para o caderno 6, semana que vem. Está tudo tranquilo, tudo sob controle. Nós vamos terminar o nosso material, tanto de biologia, quanto o nosso material de química, tá? Abraço a todos, bom final de semana, bom feriado, dia 12, lá na segunda-feira. Juízo, tá? Cuidado que, por causa do último feriado que nós tivemos, dia 7 de setembro, você está tendo essa enxurrada aí, infelizmente, de Covid. Nós estamos com 1.450 casos de Covid hoje na cidade. Então, hoje à noite vai passar de 1.500 hoje à noite. A prefeitura vai estabelecer notificação. Juízo a todos. Um abraço, tchau, tchau. Falou, Zé, aquele abraço. Obrigada. Tchau, Zé. Bom final de semana, bom feriado. Tchau, tchau, pra você também.